Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, paz do Senhor. Espero que você esteja bem para honra e glória do nosso Deus. Não vou mentir, que saudade que eu estava aqui de trazer ministração ao nosso coração. E aí, qual livro que você está lendo? Temos aí inúmeros livros da Bíblia, um tour maravilhoso de Gênesis a Apocalipse. Se você está viajando, por qual livro? Nós começamos a ler Jeremias. Eu quero trazer ao nosso coração neste dia Jeremias, não só o verso 2:11, mas todo o contexto desse profeta que foi levantado por Deus para falar e avisar ao povo de Israel. Deus usa o profeta Jeremias antes do exílio. Jeremias ele começa a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Para saber um pouquinho sobre esse reinado de Josias, ele foi um homem reto, tá? Foi um homem considerado um dos reis justos que andou nos caminhos do Senhor e fez o que era bom aos olhos do nosso Deus. Então vai lá em 2 Reis 22, 23 e 2 Crônicas 34. Esses são os capítulos que você pode estar lendo sobre o rei Josias. E ao final de 2 Crônicas 36, do verso 18 em diante, o 20 e 21 para ser 21, 22 para ser mais exato, nós vemos claramente Deus falando assim, para que se cumpra o que saiu da boca de Jeremias, para se cumprir o que sai da boca do profeta Jeremias. Eu não sei qual é a sua versão, mas quando nós lemos um livro, é muito bom a gente ver o contexto histórico, ainda mais como se fala do povo de Israel no Antigo Testamento, saber se foi antes, durante ou depois do exílio. E Jeremias ele vem alertando o povo antes do exílio, né? Esse período que o Senhor levanta esse profeta para avisar que eles iriam para o exílio, que eles iriam para o cativeiro, porque não andavam em obediência. Bem, a gente costuma escutar, infelizmente, que o nosso Deus é um Deus carrasco, que o nosso Deus é um Deus opressor. Muitas pessoas elas insistem em dizer que o Senhor é ruim. Como um Deus tão poderoso criou um povo e Ele mesmo quer destruir esse povo? Calma aí, vamos lá. Para ler a Bíblia e pede direção ao Espírito Santo. Se você for ler literalmente como um leigo, você não vai entender nada. É preciso ter o autor da Bíblia para nos conduzir, para entender o que as Escrituras querem estar, o que a Escritura quer trazer ao nosso coração, ao nosso entendimento. O que a Escritura ela quer dizer naquele exato momento, a voz de Deus para o povo e para as nossas vidas também. Então, quando Deus ele cria o povo de Israel, ele cria para adoração totalmente exclusiva para o nome dele, para adoração, para glorificar a Deus. O povo de Israel ele é criado para que o nome do Senhor seja proclamado, para que o nome do Senhor seja conhecido. E infelizmente Israel se perde. Israel, Judá, Jerusalém, as nações elas começam a se corromper, a se contaminar. E quando nós lemos Jeremias, vocês vão entender porque eu quero chegar em Jeremias 2:11, exatamente nesse texto, para trazer aos nossos corações o entendimento do que Deus quer falar conosco nesse dia glorioso. Quando a gente vê claramente o povo se contaminando e Deus usando Jeremias para alertar o povo, era porque o povo ele já estava literalmente contaminando a terra. Deus fala assim, eu levei vocês para uma terra para vocês darem bons frutos, mas vocês estão contaminando, vocês estão poluindo, vocês estão se prostituindo. Deus em Jeremias ele usa Israel, Judá, Jerusalém, ele usa a nação do povo de Deus comparando com uma prostituta, com uma noiva, com uma esposa que adulterou, que se corrompeu, que se contaminou. Quando Deus levanta Jeremias para alertar o povo, é porque ele estava falando assim, ó, eu criei vocês para minha adoração, só que vocês se corromperam. Então quando as pessoas elas falam assim, mas que Deus carrasco, não. Lá no início, Deus ele cria o povo de Deus com propósito, a nação exclusiva dele,
totalmente para honrar. Êxodo 20 fala, adorarás o que? Somente o teu Deus, não terá outro Deus. É somente Deus. Marcos 12 está falando o quê? 12 do 30 a 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O grande mandamento é ter Deus como o único Senhor das nossas vidas. Mateus 6,24 fala o quê? Que não pode adorar dois senhores, porque um você vai agradar mais do que o outro. Não tem como você servir a Deus à sua própria vontade. Romanos 3,23, porque todos os pecados separados que foram da glória de Deus. O pecado que nos separa. Deus quer um povo que reconheça o seu pecado, se arrependa e não cometa mais o pecado, viva para a glória dele. Então Deus não é um Deus carrasco. Deus, ele criou o povo de Israel com um propósito, para a adoração única dele. Ele fala, se vocês não me adorarem. Lá na palavra do Senhor em Êxodo 15, 26 diz assim, se vocês andarem diligentemente, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, guardarem os meus mandamentos, andarem nos meus estatutos, eu não porei sobre vocês a doença dos egípcios. O Senhor está falando, vocês são meu povo, obedeça a minha palavra, obedeça a minha escritura, ande em conformidade com o que eu tenho ordenado a vocês. Mas, se vocês não obedecerem, é isso que vai acontecer. É desastre. Nós plantamos, nós vamos colher. Se o povo planta prostituição, desobediência, idolatria, vai colher o quê? Bondade não, cola a ira de Deus. Então Deus, ele não é um Deus carrasco. Ele criou o povo com um propósito, para adoração única e exclusiva a ele. Só que o povo se corrompe. E é onde eu vou chegar no texto bíblico de Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Israel troca de Deus. Israel é o único povo que troca de Deus. E olha que nós servimos a um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus de verdade. E aqui Deus está falando para Jeremias, houve alguma nação, você conhece algum povo que trocou de Deus? E olha que eles nem são deuses de verdade. Mas o povo não troca. Mas Israel insiste em trocar a glória de Deus. Quando Deus levanta Jeremias é para alertar o povo, ó, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o exílio. Vou permitir que o inimigo de vocês acabe com a vida de vocês. Então que a palavra do Senhor, ela seja o nosso alimento diário, para que possamos andar em santidade, em intimidade, em obediência. Deus não é um Deus carrasco. Deus é um Deus amoroso. Só que santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou o pecado ele me mata. Não tem como andar em santidade e ainda ter a nossa carne favorecida. Nós precisamos abrir mão da nossa vida, porque quando Jesus Cristo entra no nosso viver, tudo muda. Não queremos mais satisfazer a nossa vontade, mas queremos, como bom soldado de Cristo, fazer a vontade de Deus, como 2 Timóteo 2:3 nos orienta, né? Somos recrutados por Deus. É uma escolha, uma decisão, fazer parte dessa vida, dessa família, desse exército de Deus ou não. Salvação é individual, mas que sejamos como Jeremias, que possamos pregar em todo momento, mesmo que o povo não aceite a verdade, que não possamos recuar diante do pecado, mas avançar em nome de Jesus, que sejamos um instrumento nas mãos de Deus, que sejamos bons soldados de Cristo, a pregar o Evangelho e as boas novas do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.